Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma rúbrica semanal. O meu nome é Henrique Tomé, sou analista da XTB e, como é habitual, vou então aqui acompanhar-vos na apresentação de hoje. O tema que hoje trago é um tema que já temos vindo a falar já há vários meses. Aqui as questões sobre a inflação e as pressões inflacionistas que se estão então a agravar devido também à guerra. Vamos aqui ver alguns fatores que podem contribuir ainda mais para essas pressões e vamos comparar a situação nos Estados Unidos e com o continente europeu. Ora, antes disso, vamos aqui ver a atual situação no conflito no leste da Europa, aqui com a situação na Ucrânia a dividir um pouco o Ocidente. Ora, há quem acredite nas negociações de paz, ora, há quem diga que é apenas uma jogada estratégica por parte da Rússia para ganhar algum tempo e reorganizar as suas tropas. A verdade é que tem-se, ao longo da última semana, tem-se falado já de uma aproximação no que diz respeito às negociações entre ambas as partes. No entanto, no final da semana também as coisas acabaram por se deteriorar um pouco, sobretudo depois da Rússia ter acusado a Ucrânia de ter atacado ou ter atingido uma zona importante, portanto, aqui por parte do território russo, no que diz respeito ao fornecimento de petróleo e, portanto, como podemos ver aqui na imagem, aqui a ter também um impacto significativo, para além do impacto ambiental, como é óbvio. O Ocidente está então aqui cético em relação às negociações. Há quem fale e há quem veja isto como uma jogada por parte da Rússia, como estava a dizer. A verdade é que, segundo as imagens que nós temos acesso em termos de satélite, temos visto que continua a existir uma movimentação das tropas russas e não existe nenhum tipo de abrandamento neste momento. No entanto, conseguimos ver que em ambos os lados começam aqui a surgir de facto alguns sinais de que apontam para um eventual entendimento, e as negociações vão retomar hoje e, portanto, vamos ver se de facto existem novas manchetes que possam aqui dar novos insights. Durante o fim de semana, vários órgãos de comunicação têm avançado mesmo com um eventual acordo para muito breve. Portanto, há quem diga, inclusive, que esta semana poderá mesmo ser alcançado esse acordo, pelo menos a nível de cessar-fogo. Portanto, seria aqui também um sinal positivo. Portanto, aqui a situação atual já dura quase um mês não há ninguém beneficiado. Portanto, têm todos prejudicados, independentemente da posição mais dura da Rússia. A Rússia é claramente o principal prejudicado no meio de todo este ambiente. Por outro lado, temos aqui os mercados capitais a reagirem menos àquilo que está acontecendo neste momento entre a Ucrânia e a Rússia. Conseguimos ver que as últimas 2 semanas têm sido marcadas por uma recuperação dos ativos de risco, nomeadamente equities e criptomoedas. E, portanto, aqui a questão do conflito começa a ficar quase para segundo plano, embora ainda seja prematuro dizê-lo, mas claramente que o conflito não está a ter agora tanto impacto, não está a ser o driver que foi no início, no início, e, portanto, aqui os mercados também estão a acalmar um pouco, e se de facto existir então um cessar-fogo, poderá aqui alimentar ainda mais essa recuperação. Ora, na sexta-feira passada tivemos também os dados do NFP a serem divulgados. Os dados acabaram por ser positivos, portanto aqui desta vez o relatório do ADP acabou por conseguir estar aqui também coerente com o relatório do NFP. A economia norte-americana acabou por acrescentar mais de 400 mil novos postos de trabalho. A taxa de desemprego permanece baixa, portanto nos 3,6%, e o crescimento salarial, esse sim continua também aqui a dar algumas pressões inflacionistas. Portanto, aqui aumentou 5,6%. Ora, os dados que foram então divulgados segundo o relatório do NFP voltam a reforçar a necessidade da Fed então intervir ainda mais. Portanto, neste momento a Fed tem, segundo as últimas declarações da última reunião, a Fed acabou por manter a postura hawkish, mas um pouco mais cautelosa, mas agora com estes dados e também com as últimas declarações que temos vindo
ouvir ao longo das últimas semanas, estes dados podem aqui alimentar uma postura novamente mais agressiva por parte da Fed. Portanto, já se fala inclusive de aumentos sobre as taxas de juros, novamente nos 50 pontos base, em vez de ser os 25 pontos base que são os mínimos. A situação na Europa, essa sim, está a ficar um pouco pior no que diz respeito em termos de inflação. Conseguimos ver que existe neste momento uma grande diferença entre o CPI e o CPI subjacente, portanto aqui o índice de preços ao consumidor subjacente, aquele que exclui itens voláteis como alimentação e energia, existe aqui, começa aqui a dar sinais de uma grande diferença, portanto aqui pode ver de facto aqui o core CPI a agravar-se um pouco, e isto claro que não é nada bom para os mercados, e portanto aqui muito provavelmente vamos ver o BCE também a mudar a sua retórica em torno das políticas monetárias, e portanto claramente que temos que ver aqui algum tipo de movimentação também mais hawkish por parte do BCE, à semelhança daquilo que nós vimos também no lado da Fed. Portanto, aqui claramente que as pressões inflacionistas na zona euro estão-se a agravar ainda mais. Se formos aqui a ver o basquete que compõe ou que engloba os alimentos, a alimentação e os produtos energéticos, está claramente em níveis muito altos, e pode aqui também criar muitas pressões aqui sobre o índice de preços ao consumidor subjacente. Portanto, aqui claramente que é um ponto que vamos ter de acompanhar, e vamos ver se de facto como é que o BCE, neste caso o Lagarde, irá então gerir toda esta situação. Os mercados já começam aqui a apontar para novos aumentos sobre as taxas de juros. Portanto, o Lagarde no início falava em que não existiria aumentos. Da última vez que prestou declarações, já veio a colocar essa possibilidade, e portanto neste momento os mercados estão cada vez mais também à espera de novos então aumentos, aliás, o início de aumentos sobre as taxas de juros no lado do BCE, para além da Fed, portanto aqui dos pontos que tínhamos então referido. Ora, a atual recuperação. Muitos falam de um bull market, outros falam de um bull trap. Portanto, segundo aqui alguns indicadores que podemos ter aqui acesso, podemos ver que não parece existir muitos riscos de estarmos perante, pelo menos com estes indicadores, um bull trap. Se vamos aqui a ver, continuamos aqui em níveis bastante elevados, quando temos aqui uma correção. Temos a correção das últimas 2 semanas aqui, portanto, a anular praticamente grande parte das perdas que ocorreram desde o final do ano passado, desde o final do último trimestre do ano passado. Olhando para também este rácio que falámos já há umas semanas, portanto, existiria, na altura houve aqui apontámos aqui para uma grande divergência que estava a acontecer neste momento, então aqui a recuperar, portanto aqui também a alimentar a possibilidade de facto das coisas estarem bem encaminhadas para continuar então a recuperar. No entanto, Goldman Sachs alertou aqui, tem vindo aqui a alertar para o facto das empresas não conseguirem assumir todos os custos devido ao aumento dos preços, e naturalmente que estes aumentos dos custos poderão então traduzir-se em aumentos dos serviços e produtos prestados. Ora, se efetivamente, e possivelmente é exatamente isso que vamos assistir, estiverem aqui recordados deste gráfico que eu mostrei, portanto, o aumento do preço praticados pelas empresas vai naturalmente aumentar aqui os níveis do core do CPI, portanto, isto aqui é na Europa, mas também nos Estados Unidos, a ter o mesmo impacto, e por isso aqui claramente que a situação pode-se agravar ainda mais, está com algum delay, é completamente natural, mas poderá aqui agravar ainda mais, e portanto novamente coloca-se a questão como é que os bancos centrais vão aqui conduzir as políticas monetárias de forma a que consigam atenuar os efeitos da inflação, mas que o desempenho da economia não fique comprometido. E portanto deixem então aqui estes pontos para pensarem, para irem também acompanhando à medida que os indicadores económicos serão divulgados também ao longo de todos os meses, e portanto ficam aqui alguns insights que acho que são interessantes e que vale a pena
terem atenção quando estão a investir, seja em que instrumento for, e também quando estão aqui a ponderar, balancear as vossas carteiras de investimentos. Da minha parte é tudo, resta-me desejar-vos a todos uma continuação de uma boa semana, bons negócios a todos e até o próximo vídeo.